Olá, segundo ano. Bom, como prometi, vamos à nossa aula gravada, porque a internet aqui em casa não teve como hoje. Então eu gravei a aula e estou enviando para vocês aí o link, tá? Tô tentando rotear aqui pelo meu celular, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Olha só que legal. Hoje a gente vai trabalhar sociologia, então, trabalho e globalização do nosso material Dom Bosco. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do capitalismo, que a gente já vem falando desde lá do início do bimestre, né? Esse tipo de economia que mexe aí tanto com a mente das pessoas, como a forma das pessoas viverem e agirem. E a gente vai falar da globalização, né? Que é como tornar todo esse processo tecnológico, de evoluções, né, de avanços, tornar ele mundialmente conhecido, né? Isso é globalização, tornar visto e viável para todos, globalizar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos à nossa aula, então. Esse é o nosso material Dom Bosco, vamos lá. Trabalho e globalização. Então a gente sabe que novas tecnologias de transporte, produção, comunicação fizeram com que os dias de hoje sejam diferentes dos dias de alguns anos atrás. A percepção de tempo e espaço são dimensões que se transformam bastante na nossa sociedade todos os dias. Enquanto aí tem um exemplo, né? Enquanto um adolescente irlandês joga videogame em tempo real com um adversário brasileiro, ambos possivelmente comendo alimentos de uma mesma multinacional de fast food, e outras famílias brasileiras e irlandesas continuam sendo expulsas de suas terras ou habitações precárias, né? E sendo integradas na dinâmica não sendo integradas na dinâmica então da globalização. Então, o capitalismo ele faz isso, né? Enquanto o mundo torna algumas pessoas extremamente aptas ao acesso dessas novas telecomunicações, enquanto outras pessoas ainda não têm nem acesso ao básico, que seria energia elétrica, água, entre outros fatores aí, né? Vamos lá. O que é globalizar? Então, a gente já trabalhou sobre isso em outras aulas. Então, o termo globalização é utilizado no mundo, né? Deixa eu marcar aqui para vocês que fica melhor, né? É utilizado no mundo todo para se referir ao processo de integração e interdependência das nações entre si, né? Isso sempre focando no avanço tecnológico, nas telecomunicações, né? Alguns países aceleram e estreitaram suas comunicações, resultando de um conhecimento maior que acontece em outras localidades. Aí tem um exemplo, é comum no Brasil saber o tipo de alimentação dos chineses, por exemplo, exatamente porque existe mais acesso às tecnologias informativas sobre o cotidiano de outros povos. Há outros aspectos, como economia, política e educação que a gente trabalha. Olha hoje como a gente está trabalhando, né? Todos têm acesso a esse método de trabalho, de ensino? Não, não são todos que têm acesso. A gente sabe que hoje os alunos de escola pública tem sofrido com essa nova metodologia por conta então da nossa pandemia. Nem todos têm este acesso que a gente tem. Então, este fenômeno de interligação entre os países, territórios, é bastante antigo, né? E o impulso econômico foi muitas vezes o determinante. A sociedade capitalista favoreceu enormemente o desenvolvimento da globalização, que viabilizou tecnologias de informação e dinâmicas de negócio, possibilitando então a abertura industrial e comercial de mercados do mundo todo, certo? Então a gente sabe que esse processo de avanços tecnológicos faz com que todo mundo queira estar, né, no mesmo patamar de desenvolvimento, mas isso não acontece. Alguns países são desenvolvidos e têm tecnologias de ponta, outros países subdesenvolvidos, um exemplo é o Brasil, né, não tem acesso então a essas tecnologias de ponta. Países com precária legislação trabalhista ou ambiental, com grandes contingentes de trabalhadores desempregados, que se situam mais próximos às fontes de matéria-prima, são os principais candidatos a receberem as instalações de transnacionais. Por quê? Se eu tenho matéria-prima em abundância, se eu tenho mão de obra barata, os países ricos vão se instalar no meu país, claro, que a matriz sempre no país de origem,
e aí montam aqui filiais transnacionais, porque eles produzem aqui com a mão de obra barata daqui e só etiquetam com a etiqueta do país de origem. Ou seja, muitos dos objetos que a gente ganha, que a gente tem, que a gente compra, são objetos que foram fabricados no nosso país, mas a gente pensa que vieram de um outro país. Isso acontece muito na questão do capitalismo, tá? Então, os países mais ricos se aproveitam dos países mais pobres, tá? Então, os entusiastas da globalização, com base nessa dinâmica de divisão internacional do trabalho, apostam que leis internacionais podem controlar os abusos e garantir que todos os países possam conviver produzindo harmonicamente sob um modelo desigual. A gente sabe que isso é um sonho, né? Nenhum país vai ficar feliz de ver que está sendo, vamos usar a palavra, passado para trás, porque é isso que acontece. Na verdade, qual é o ponto positivo, por exemplo, do Brasil em receber as transnacionais? Claro, vai ter incentivo fiscal, né? Vai ter alguns impostos que serão mantidos aqui no nosso país, mas a maioria vai para o país de origem. E vamos ter emprego, ok. Mas, em contrapartida, nossos trabalhadores vão ganhar pouco, né? E a matéria-prima nossa é muito barata, então eles vão lucrar o quê? Quase 5, 6 vezes mais em cima do produto, ou seja, eles vão lucrar muito em cima do produto produzido dentro do nosso país. Aqui nós temos uma imagem, ó, né, cheia de objetos aí, certo? E a frase: o crescimento das empresas transnacionais oferece aos consumidores a percepção de que está mais fácil adquirir bens desejados. Isso ocorre pela massificação e distribuição mundial dos produtos e também acontece por quê? Por causa das redes de telecomunicação, tanto a televisão quanto redes sociais, né? Então elas mostram produtos novos todos os dias e as pessoas, o consumismo faz com que as pessoas queiram ter cada vez mais objetos dentro de suas casas. Então, a realidade global, portanto, coloca as pessoas em contato instantâneo com diversas partes do mundo, ampliando e diminuindo a participação de todos na economia e na política. Além desse tipo de participação, muitos cidadãos, independentemente do país, tornam-se conectados com outras pessoas, outros grupos e países, abrindo oportunidades até então não vistas. A possibilidade de estar em conexão frequente contribui para a qualificação de muitos indivíduos, apesar de algumas informações não colaborarem com a formação dos cidadãos. É necessário desenvolver o senso crítico em tudo que se vê virtualmente, utilizando-se de fontes fidedignas e restringindo dados não confiáveis, tá? Então, não é bom todos estarem conectados se essa conexão realmente fosse de uma forma igual para todos, né? Então, a gente sabe que a globalização é dividida em fatores, em setores, econômico, cultural e político. E que cada país faz parte e tem uma organização diferente em relação a esses 3 setores, tá? Então, nós temos países extremamente ricos como Estados Unidos e China, que trabalham de uma forma diferente, por exemplo, do Brasil, do Paraguai, né, do Uruguai, né, que são países aí subdesenvolvidos, tá? Então, cada local vai trabalhar da sua maneira, como pode, né, dentro desses 3 setores da economia aí, tá? Os 3 setores da globalização: econômico, cultural e político. Normalmente, ao se referir à globalização, constrói-se a noção de que a economia foi a única forma de se globalizar. Porém, há outras esferas, como a cultura e a política. Alguns fatos na política mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, aí entre 1945 e 1989, né, depois a Guerra Fria, né, após o final da Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, que era então a luta entre capitalismo e socialismo, tá? Então, esses 2 países, né, Estados Unidos e Rússia, até então regulavam o mundo como potências políticas e econômicas. Os Estados Unidos, por sua atuação na Segunda Guerra Mundial, seguiram desde então aprofundando suas intervenções mundiais sob os parâmetros do capitalismo,
tornando-se líder no bloco dos países capitalistas, e a União Soviética, surgida em 1922 como resultado da Revolução Russa, liberava então o bloco socialista em oposição entre os dois blocos após a Segunda Guerra Mundial. Então inaugurou a Guerra Fria, que foi então, né, a disputa entre esses dois blocos econômicos. Então, a gente sabe que em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo tomou a frente, né? Representado então pelos Estados Unidos, né? E aí, que a partir daí o mundo teve uma outra história. Houve uma reviravolta na questão econômica do mundo. Não só econômica, como cultural. A partir do momento em que o capitalismo tomou conta do mundo, houve um processo de globalização que atingiu o mundo todo. E todos ficaram a par, então, de tudo que vinha acontecendo no mundo, né, durante esse processo, tá? Então, culturalmente, hoje a gente sabe que nós, brasileiros, às vezes, né, fazemos, usamos e falamos de uma forma parecida com de outros países. Comemos alimentos que são, né, de outros países, de origem de outros países. Nos vestimos com roupa e modinhas que vêm de outros países, usamos aparelhos eletroeletrônicos. Assim também são os outros países em relação a nós. Em relação à política, tudo mudou, né? O sistema capitalista, ele colocou como democrático, né, a questão política. A gente sabe que essa democracia ela não atende ao todo, assim como nenhum setor da economia não atinge. E a gente sabe que a política hoje, no nosso país, por exemplo, ela precisa de várias modificações e reestruturações que a cada dia a gente tem a percepção de que tudo está errado, né? E tudo precisa mudar. Mas a política, ela se tornou mais democrática. Aí a gente fala então sobre os blocos econômicos, que a gente também já estudou sobre eles. Aqui vai explicar sobre cada um, não vou estar lendo, depois vocês leem. Eu vou falar só o objetivo deles. Então, nós temos a ALCA, a ALBA, a PEC, CI, Mercosul, NAFTA, União Europeia e o Pacto Andino. Todos esses blocos econômicos visam características parecidas. Claro que eles atingem países diferentes, né, e formas diferentes, mas todos eles visam, então, livre entrada e saída de pessoas e mercadorias no país, diminuição de impostos, entrada e saída de mercadorias, tá? Entrada e saída de pessoas, certo? Um mercado comum, uma moeda comum, um país ajuda o outro em questões econômicas, aqueles países que são aliados. Então, a criação desses blocos serve para isso, né? De ajuda mútua entre os países. Cada um dos blocos vai trabalhar especificamente uma direção, certo? Por isso que a gente fala que a questão política mudou muito. Hoje os povos se aliam, né? Aqueles que têm características próximas ou que têm os mesmos objetivos se juntam para tentar melhorar sua economia e facilitar a melhora da economia do próximo país que faz parte do seu grupo, né? Aí aqui temos um textinho que fala assim: valores e diversidade. Então, o mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados da Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que mais de 300 mil pessoas tentaram cruzar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa em 2015. A maioria dos migrantes vem da África e do Oriente Médio, fugindo das perseguições políticas e guerras, como que castiga a Síria desde 2011. Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final. A travessia perigosa, feita em embarcações precárias, geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas no mar Mediterrâneo. Os países europeus têm dificuldade de lidar com esse enorme fluxo de estrangeiros e tentam estabelecer uma ação coordenada para receber os refugiados. Os migrantes geralmente aportam na Europa pela Grécia ou pela Itália, e de lá muitos tentam chegar à Alemanha. No entanto, para chegar até lá, os migrantes precisam atravessar diversos países, onde nem sempre são bem recebidos. Essa questão dos refugiados aí
é muito interessante e intrigante, né? Porque assim, as pessoas fogem dos seus países por questões políticas, religiosas, guerras, civis, né? E alguns países a questão religiosa é muito forte, por exemplo, o Oriente Médio. Então, assim, as pessoas tentam procurar uma vida melhor em outros países, nem sempre são recebidas de forma boa, né? Nem sempre são bem recebidas. A gente vê mulheres, crianças tentando reconstruir. O Brasil mesmo é um berço para receber novos povos, né? A gente recebe refugiados aqui de vários lugares, apesar de ser um lugar que não consegue hoje nem dar uma vida digna para os seus próprios habitantes, mas mesmo assim nunca fechou os braços e sempre recebeu aí, né, o maior número de refugiados que conseguiu receber, certo? Aí vocês vão ler esse textinho sobre antropologia, né? O mundo de trabalho. Então, hoje nós sabemos que o modo de produção ele é capitalista. Então, ele visa o dinheiro, o lucro, o capital. Marx, conforme vimos então no capítulo dedicado à obra, denuncia a ideologia por trás das afirmações como esta, né? Então, assim, o que é o capitalismo? Trata-se de fazer parecer desejável algo legítimo ou mesmo natural de um modo de produção fundado na desigualdade social e estabelecido em seus primórdios por meio da expulsão de milhares e milhões de camponeses de suas terras, lançando-os em uma miséria que os fez submeterem-se às novas relações de produção. Por que ele fala isso? Porque na verdade o capitalismo ele faz as pessoas desejarem ter mais, né? Então as pessoas às vezes por uma construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo, são retiradas do local onde moram e até por outras construções, né, outros objetivos governamentais são retirados do local onde eles estão, mandados para outros locais, né? E aí eles abandonam tudo. Então o capitalismo, ele não importa quem é que ele vai atingir, simplesmente ele quer acontecer. O aumento do capital, a produção, a gente tira isso pela nossa realidade, questão da garimpagem, questão da agricultura, da pecuária, né? Então a gente sabe que hoje a maioria dos produtos vendidos eles têm alto teor de gordura e como é que é o nome, gente? Produtos conservantes, né? E que isso faz mal à nossa saúde. Mas o objetivo de quem produz é vender, né? Eles não estão preocupados com a nossa saúde, sim com o lucro que eles vão ter se aquela mercadoria que durava, por exemplo, 7 dias no mercado dura 15, né? E sem estragar. Então, quer dizer, conservando a mercadoria, ela vai durar mais, vai vender por mais tempo, vai estar por mais tempo, né? E isso gera lucro para quem produziu, certo? Weber diz que ao estudar os princípios da ética protestante, pontuou comportamentos favoráveis do desenvolvimento do capitalismo. Verificou que a postura austera do protestante, dedicado a trabalhar com a forma de reconhecer os dons divinos e preocupado com a poupança de seus recursos financeiros, foi compatível com a ideia de acumulação do capitalismo. Porém, segundo ele, muitas dessa acumulação era destinada apenas aos capitalistas. Ou seja, é uma divisão desigual. Nem todos têm acesso a essas modificações. Vocês podem ver que eu estou pegando pedaços que é mais interessantes para a gente, tá? Então, o trabalho, sem sair de sua posição de elemento central, passa por grandes mudanças que reconfiguram a questão social que deu origem à sociologia. Como entender hoje os conflitos entre classes, a chamada racionalização dos processos produtivos e a divisão do trabalho, uma compreensão dos processos de trabalho, isso é, das maneiras de se trabalhar, pode nos ajudar a entender melhor essa questão. Cada um desempenha um papel, com profissões parecidas ou iguais, mas cada um consegue destaque dentro da sua profissão, mesmo que haja 10, 20, 30 profissionais conformados na mesma profissão. Por quê? O capitalismo ele depende do seu impulso como profissional. Então você vai ter o destaque que você merecer. Se você é um bom profissional, você vai se destacar dentro dessa sociedade capitalista. Se você não é um bom profissional, você vai ficar para trás. Não é igual na época, por exemplo, chamado toyotismo, né? Que
cada um dentro da empresa desempenhava aquele trabalho. Ele só sabia fazer aquilo. Quem montava só sabia montar, quem desmontava só sabia desmontar. Ninguém ocupava o cargo de ninguém. Hoje, com o processo capitalista, não. Todo mundo sabe fazer tudo, certo? E isso nos torna competitivos. Nós queremos sempre estar melhores para poder conquistar o nosso espaço no mercado de trabalho. Então, diante de transformações tecnológicas cada vez mais crescentes, é importante lembrar-se das sociedades que aparecem como estruturas arcaicas do trabalho e que não são mais utilizadas por países desenvolvidos como fontes de mão de obra e matéria-prima barata. Ainda persistem os trabalhos escravos e infantil como meio de enriquecer grandes corporações. No Brasil, todos os anos, milhares de trabalhadores são resgatados de condições de escravidão. Então a gente vê que a escravidão não acabou e vai demorar muito tempo a acabar. Só que essa escravidão hoje, ela é enfeitada, né? Ela é fantasiada, certo? Porque hoje as pessoas têm leis de proteção, né, ao trabalhador. Então hoje esses trabalhos escravos acontecem, mas acontecem de forma escondida, né? E se a gente ter consciência de que está acontecendo, a gente deve denunciar. Isso pode acontecer dentro de garimpos, isso pode acontecer em fazendas, isso pode acontecer nos vários setores da indústria, comércio, da sociedade, né? Então hoje trabalho escravo e infantil é crime e a gente deve ajudar aí a denunciar. Para casa, então, as atividades até o final da apostila e a gente finaliza aí, então, né, a nossa apostila de sociologia. Na próxima aula a gente vai só corrigir essas atividades. Qualquer dúvida vocês podem, então, estar me procurando, né, no WhatsApp, tá? Beijo, espero que eu tenha ajudado vocês com as explicações, né? E boa aula gravada.